Existe um tipo de pessoa que entra na sua vida com palavras suaves, com aparência de cuidado, com conselhos que parecem proteção. Mas com o tempo, algo começa a acontecer dentro de você. Você se sente mais cansado, mais confuso, mais inseguro, como se sua força estivesse sendo drenada, pouco a pouco, sem que você perceba exatamente quando começou. E se eu te dissesse que nem toda ajuda vem para edificar, e que algumas influências, mesmo disfarçadas de boas intenções, podem estar enfraquecendo sua fé, distorcendo sua visão e te afastando silenciosamente do propósito que Deus colocou em você. Hoje você vai aprender a identificar esses sinais ocultos. Vai entender como esse tipo de presença afeta sua mente, seu espírito e suas decisões. E, principalmente, como se proteger sem perder a essência, sem endurecer o coração, mas desenvolvendo discernimento. Antes de continuarmos, eu quero fazer uma pausa importante. Quero agradecer com sinceridade aos últimos 10 inscritos que chegaram ao canal. Neste momento, os nomes deles estão aparecendo na sua tela. São pessoas que decidiram buscar entendimento, crescer espiritualmente, refletir com mais profundidade. E isso não é algo comum. E talvez, se você decidir se inscrever hoje, o seu nome também possa aparecer em um próximo vídeo. Se esse tipo de mensagem faz sentido para você, se existe dentro de você o desejo de proteger sua mente, sua fé e sua direção, considere se inscrever no canal. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam desse tipo de clareza. Agora pare por um instante e pense comigo com sinceridade. Existe alguém na sua vida que toda vez que você conversa, você sai diferente? Não necessariamente pior de forma evidente, mas mais pesado, mais inseguro, com dúvidas que antes não estavam ali. Alguém que começa apoiando, mas termina plantando questionamentos que enfraquecem você? Talvez essa pessoa diga que quer o seu bem, talvez até acredite nisso, mas o efeito que ela causa é o que revela a verdade. Porque existe algo que poucas pessoas entendem. Nem toda influência negativa se apresenta como ataque. Algumas vêm como conselho, e esse é o tipo mais perigoso, porque não ativa defesa, não gera resistência, entra silenciosamente. Aos poucos, você começa a duvidar de decisões que antes estavam claras. Começa a questionar caminhos que estavam firmes, começa a sentir um peso que não existia, e quando percebe, já não está mais no mesmo lugar interno de antes. Isso não acontece por acaso. Existe um impacto real, emocional, mental e também espiritual. Porque aquilo que você ouve com frequência começa a moldar aquilo que você acredita. E aquilo que você acredita começa a direcionar aquilo que você faz. E é exatamente assim que muitos se desviam, não por rebeldia, mas por influência. Agora, aqui está algo que precisa ser dito com clareza. Discernimento não é desconfiança constante, é sensibilidade espiritual. Não é viver suspeitando de todos, mas saber perceber o que edifica e o que drena. E isso exige maturidade, exige silêncio interno, exige conexão com Deus, porque nem sempre será óbvio, nem sempre será direto. Muitas vezes será sutil, quase imperceptível. Uma frase aqui, uma opinião ali, uma dúvida colocada no momento certo. E isso vai se acumulando, até que sua mente já não está mais tão firme, sua fé já não está mais tão viva, sua direção já não está mais tão clara. E talvez você tenha chamado isso de cansaço, ou de fase, ou até de fraqueza sua. Mas, na verdade, pode ser influência. Influência constante, repetida, disfarçada. E é por isso que você precisa aprender a proteger algo que é extremamente valioso, seu interior. Porque tudo começa dentro, tudo se forma dentro, tudo se decide dentro. Se o seu interior está confuso, suas escolhas também estarão. Se o seu interior está enfraquecido, sua fé também estará. Que não importa o quanto você tente avançar externamente, sem firmeza interna, tudo se torna instável. Ao longo dessa reflexão, você vai começar a perceber padrões, vai reconhecer sinais, vai entender coisas que antes não faziam sentido. E mais importante, vai aprender a se posicionar, não com dureza, mas com clareza, não com afastamento impulsivo, mas com sabedoria. Porque proteger sua mente, sua fé e sua direção não é egoísmo, é responsabilidade.
E quando você entende isso, você para de permitir que qualquer voz tenha acesso ao que Deus está construindo dentro de você. Agora que você começou a perceber que nem toda presença que se aproxima traz crescimento, é hora de mergulhar um pouco mais fundo, porque o verdadeiro perigo não está naquilo que é claramente negativo. Está naquilo que parece bom, mas no fundo enfraquece. Existem pessoas que sabem usar as palavras certas, no momento certo. Elas escutam você, demonstram interesse, validam suas emoções e criam um espaço que parece seguro. Mas com o tempo algo muda. Sem confronto direto, sem ataque explícito, elas começam a inserir pequenas distorções. Uma dúvida sutil sobre aquilo que você acreditava. Um comentário que parece cuidado, mas carrega insegurança. Uma opinião que, aos poucos, faz você questionar sua própria direção. E o mais delicado é que isso não acontece de uma vez. Acontece em camadas. É uma construção lenta, quase imperceptível. Você continua conversando, continua ouvindo, continua permitindo, e, sem perceber, vai cedendo espaço dentro de si. A mente começa a absorver aquilo que se repete, e o que se repete ganha força. Por isso, nem sempre o problema está em uma única conversa, mas na frequência, na constância, na repetição silenciosa de ideias que não edificam. E aqui existe um princípio que precisa ser entendido com seriedade. Nem toda voz merece acesso à sua mente. Isso não significa rejeitar pessoas, mas filtrar influências, porque se você não define limites, alguém vai ocupar esse espaço, e nem sempre será alguém que fortalece. Agora pense com calma. Existe alguém que, quando você compartilha um sonho, responde com cautela excessiva, alguém que não desacredita diretamente, mas sempre traz um "e se der errado?", um cuidado para não se frustrar, um talvez não seja bem assim, à primeira vista. Isso parece prudência, mas repetido constantemente, isso gera medo, e o medo paralisa. Existe também aquele tipo de pessoa que sempre que você começa a avançar, traz de volta o seu passado. Lembra quem você foi, os erros que cometeu, as limitações que já teve, não como acusação direta, mas como uma forma de alerta. E, de novo, parece cuidado, mas o efeito é contenção. Porque você começa a duvidar da sua própria transformação. Começa a pensar que talvez não tenha mudado tanto quanto imaginava. E isso enfraquece sua identidade. Agora existe um sinal ainda mais sutil. A pessoa que, em nome da proximidade, ultrapassa limites emocionais. Ela quer saber tudo, opinar sobre tudo, participar de decisões que não dizem respeito a ela. E quando você não concorda, ela reage com decepção, com silêncio, ou com um afastamento que faz você se sentir culpado. Percebe o padrão? Não é imposição direta, é pressão emocional. E essa pressão, aos poucos, vai moldando seu comportamento. Você começa a evitar conflitos, começa a ceder mais do que deveria, começa a ajustar suas decisões para manter a paz. Mas nesse processo, perde algo essencial: sua direção. E isso é mais comum do que parece. Muitas pessoas não percebem que estão vivendo sob influência, porque não existe um confronto claro. Não há briga. Não há ruptura. Há apenas uma mudança silenciosa, interna, progressiva. E quando percebem, já não estão mais vivendo com a mesma convicção de antes. Agora traga isso para o campo espiritual. A fé precisa de proteção, porque a fé não cresce em qualquer ambiente. Ela precisa de verdade, de clareza, de fortalecimento. E quando você se expõe constantemente a vozes que geram dúvida, comparação, insegurança, sua fé começa a enfraquecer. Não de forma abrupta, mas gradual. Você ainda acredita, mas com menos firmeza. Ainda ora, mas com menos confiança. E isso impacta diretamente suas decisões, porque decisões nascem daquilo que você acredita. Se sua crença está fragilizada, suas escolhas também estarão. Agora, existe algo que precisa ser dito com muita honestidade. Nem toda pessoa que drena sua energia faz isso por maldade. Algumas fazem por limitação, por insegurança própria, por visão distorcida da vida. Mas, independentemente da intenção, o efeito permanece. E é o efeito que precisa ser considerado. Você não pode ignorar o impacto que alguém causa em você, apenas porque acredita que ela tem boas intenções. Discernimento não julga a pessoa. Discernimento observa o fruto.
Se depois de certas conversas você se sente mais confuso, mais inseguro, mais distante daquilo que acredita, algo precisa ser revisto, e isso exige coragem, porque muitas vezes essas pessoas estão próximas, são familiares, amigos, pessoas de confiança, e é exatamente por isso que o cuidado precisa ser maior. Proteger sua mente não significa cortar relações de forma impulsiva, mas significa estabelecer limites claros. Nem tudo precisa ser compartilhado. Nem toda decisão precisa ser discutida. Nem toda opinião precisa ser considerada. E isso não é orgulho, é maturidade. Agora, existe uma pergunta que você precisa começar a fazer com mais frequência. Essa pessoa fortalece minha fé ou enfraquece? Ela me aproxima da clareza ou me leva para a confusão? Depois de ouvir essa voz, eu me sinto mais firme ou mais perdido? Essas respostas revelam mais do que qualquer aparência, e quando você começa a perceber esses padrões, algo muda. Você deixa de reagir automaticamente e começa a escolher conscientemente. E quando você chega a esse nível de percepção, algo dentro de você começa a se reorganizar. Não é mais sobre reagir ao que os outros dizem, mas sobre guardar aquilo que foi confiado a você. Porque existe algo sagrado no que Deus planta dentro de uma pessoa. Um direcionamento, uma convicção, um chamado que muitas vezes ainda está em fase de crescimento. E tudo o que está em crescimento precisa de proteção. Você não expõe uma semente ao vento forte. Você protege até que ela crie raiz. Da mesma forma, nem tudo que Deus começa em você deve ser exposto a qualquer voz. Existe um tempo de silêncio, um tempo de amadurecimento, um tempo em que você precisa guardar, mais do que explicar. E isso exige sabedoria, porque a vontade de compartilhar é natural. A vontade de ser compreendido também. Mas nem todos têm maturidade para ouvir aquilo que ainda está sendo formado. E quando você compartilha cedo demais, com as pessoas erradas, aquilo que era promessa começa a se tornar dúvida. Por isso, proteger sua mente não é apenas evitar o negativo. É também preservar o que é valioso. Agora, entenda algo importante. Estabelecer limites não significa afastar com dureza. Significa posicionar com clareza. É saber até onde alguém pode ir e até onde não pode. É decidir o que você compartilha e o que você guarda. E isso não precisa de confronto, precisa de firmeza. Muitas vezes, o simples fato de você não se abrir como antes já redefine o espaço. Você continua respeitando, continua sendo educado, continua sendo presente, mas não entrega acesso total. E isso muda completamente a dinâmica, porque pessoas que se alimentam de acesso perdem força quando o acesso é limitado. E, ao mesmo tempo, você começa a perceber algo novo. Sua mente fica mais leve, seus pensamentos ficam mais organizados, sua fé começa a se fortalecer novamente, como se um ruído tivesse sido desligado. E no silêncio, você volta a ouvir com clareza, volta a perceber direção, volta a sentir convicção. Isso não acontece por acaso. Acontece porque você protegeu o ambiente interno. E quando o ambiente interno está alinhado, você consegue discernir com mais precisão o que vem de Deus e o que vem de fora. Agora, existe um ponto que não pode ser ignorado. Você não foi chamado para agradar a todos. Foi chamado para permanecer fiel ao que recebeu. E isso, em alguns momentos, vai desagradar. Algumas pessoas não vão entender seus limites. Outras vão interpretar de forma errada. Mas isso não pode ser o critério da sua decisão. Porque se você vive tentando manter a aprovação de todos, você perde a direção que realmente importa. E aos poucos, vai se desconectando de si mesmo. Agora volte por um instante ao início dessa reflexão. Lembre-se daquela sensação, daquele peso, daquela dúvida que parecia não ter origem clara. Talvez agora você consiga enxergar melhor. Talvez aquilo não era fraqueza sua. Talvez era influência. E reconhecer isso não é motivo de culpa. É sinal de crescimento. Porque a partir do momento que você enxerga, você pode escolher diferente. Pode proteger melhor. Pode filtrar com mais sabedoria. E isso muda completamente o rumo da sua vida. Agora eu quero te conduzir a um momento de alinhamento interior. Se possível, desacelere por um instante. Respire com calma e acompanhe essas palavras com sinceridade. Senhor, Tu conheces o coração de cada pessoa que está aqui agora. Conheces suas relações, suas influências, suas dúvidas silenciosas.
Tu sabes o que vem edificando e o que vem enfraquecendo. Nada está oculto diante de ti. Hoje eu te peço, dá discernimento. Um discernimento que não julga, mas percebe. Que não endurece, mas protege. Mostra com clareza quais vozes precisam ser filtradas, quais acessos precisam ser ajustados e quais limites precisam ser estabelecidos. Fortalece a mente, para que não seja moldada por dúvida. Fortalece a fé, para que não seja abalada por opiniões. E guarda o interior de cada um, para que aquilo que o Senhor começou não seja interrompido por influências erradas. Dá coragem para se posicionar, sabedoria para agir com equilíbrio e paz para caminhar com segurança. Que cada pessoa aqui volte a ouvir com clareza a tua direção e que nenhuma voz contrária seja mais forte do que a tua verdade. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, não deixe isso passar como apenas mais um vídeo. Existe um quiz da fé disponível na descrição, logo abaixo do título. É gratuito e pode te ajudar a aprofundar ainda mais seu discernimento espiritual. E eu quero te convidar a fazer algo diferente hoje. Se você já viveu uma situação assim, com alguém que parecia ajudar, mas no fundo te confundia, ou até se hoje existe alguém que te causa essa dúvida, compartilhe nos comentários com respeito e sabedoria um pequeno testemunho. Não para expor pessoas, mas para fortalecer outros que podem estar passando pelo mesmo e ainda não perceberam. Porque muitas vezes, ao ler a história de alguém, outra pessoa encontra a clareza que precisava. E isso cria algo poderoso. Consciência. Que essa mensagem não termine aqui, mas continue ecoando dentro de você. Nas suas escolhas, nos seus limites, no seu posicionamento. Porque no fim, proteger o que Deus colocou dentro de você é também honrar aquilo que Ele confia a poucos.